E a minha oração é que Deus esteja te ajudando a elevar um pouquinho mais o teu autocontrole. Quem está conseguindo sentir um pouquinho mais elevado o seu autocontrole? Um pouquinho mais, assim, você um pouco mais sábio, um pouco mais confiante, uma pessoa um pouco mais madura. Né? Deus, ele revela para nossas vidas a sua vontade. E Tiago, ele vem finalizando essa sua experiência, esse seu bate-papo com a igreja, na carta que ele escreve, dizendo: olha, vocês precisam crescer nisso, e uma das coisas é crescer no domínio próprio, no autocontrole. E ele vem falando várias coisas. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: olha, não adianta nada você simplesmente fazer planos é bom, mas não adianta nada você achar que você tem toda a capacidade, né, que nós temos toda a força, todo o poder, e não estar dependente de Deus, e não estar consultando Deus, e não estar simplesmente grato a Deus, com devoção a Ele, diariamente. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que fazer quando você não consegue ver Deus agindo? O que fazer, ou o que você faz quando você não vê Deus agindo? Quando você não consegue ver a solução, ou que a solução ela é muito difícil de aplicar. Qual é a tua reação? Porque se a gente entende que se a gente tem que dizer, se Deus quiser, faremos aquilo ou aquilo outro, e que a nossa vida depende dele, e que nós temos que construir a nossa vida baseado no fundamento dele. Quando acontece coisas que nós não estamos esperando, qual é a sua reação? Quando você tem que aplicar uma solução, qual é a tua reação? Essa é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Nessa semana, quantas vezes você conseguiu ver Jesus agindo na sua vida? Que você consegue contar? Sabe, tem umas músicas que eu escuto bastante, e uma dessas músicas fala sobre milagre, e ele fala sobre milagres, e ele fala o seguinte: conte os milagres, conte 1, 2, 3. Você consegue contar os milagres que Deus tem feito? Em meio a turbilhão de coisas que acontecem na sua vida, você consegue enxergar passo a passo tudo aquilo que Deus tem feito? Consegue enxergar alguma coisa que Deus tem realizado na sua vida? Mesmo as coisas não estando tão bem, mesmo as coisas não saindo como você imagina, você consegue ver os pequenos milagres de Deus agindo? Nesse ano, quantas vezes você conscientemente perguntou para Deus: Deus, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Deus, qual é a tua opinião sobre essa decisão que eu preciso tomar? Deus, qual é a tua opinião sobre os meus pensamentos? Deus, qual é a tua opinião sobre a minha vida, o meu futuro, sobre a minha família? Esse ano, no espaço de 6 meses, quantas vezes você conscientemente decidiu perguntar de Deus a opinião dele? Não é verdade que às vezes a gente vive a nossa vida, e mesmo sendo cristão, e mesmo tendo essa reverência, essa devoção, mas parece que dia após dia a gente vai vivendo e não vai meio que não tem uma conexão tão profunda com Deus e com Cristo. E a gente vai fazendo as coisas da nossa vida, a gente vai vivendo a nossa vida. E aí às vezes quando uma coisa ruim acontece, quando a gente dá um tropeço, aí a gente lembra: Deus, me ajuda. Né? É verdade que às vezes os desafios da vida, a maioria deles não farão sentido. Quem já passou por uma situação em que não faz sentido você estar passando por isso? Alguém já passou por isso? E é nessa situação, e é nesses momentos que a gente precisa enxergar os milagres de Deus e construir a nossa fé e se tornar mais confiantes. É nesses momentos. Porque às vezes, como diz Tiago, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio raciocínio, ou pela nossa própria força, a gente tende a agir como pessoas pretensiosas e dar a solução que nós achamos mais viável para a nossa vida. E quando Deus quer conexão, Deus tem a solução.
E às vezes a gente fica rodando, como o povo de Israel, 40 anos no deserto, fica rodando e fica rodando. Quando ele tem a solução. Às vezes é verdade, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque Deus tem o teu tempo. Deus tem o momento certo para as coisas. Eu lembro muito de uma passagem, de uma situação, de uma experiência que Jesus estava prestes a morrer na cruz. Antes ele teve um jantar especial com seus amigos. E nesse jantar especial, ele fez algo surpreendente, ele fez algo incrível. Ele é mestre e ele é Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Os discípulos tinham consciência disso. Ele pegou uma bacia com água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas o mais interessante foi o que ele falou para os discípulos. Ele disse o seguinte: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Você não entende o que agora estou fazendo, mas um dia você vai entender. Eu já passei por vários momentos da minha vida onde eu não entendia. Eu agia com presunção, tentando agir do meu jeito, da minha forma, com as minhas soluções. E Jesus dizendo simplesmente: calma, paciência, deixa comigo que eu resolvo. E dia após dia, Deus ia mostrando qual era o seu propósito, qual era a sua intenção. Às vezes, a gente não vai entender mesmo. O problema nosso do ser humano é que a gente quer entender. Não é assim? Quando alguém liga para você, ou manda uma mensagem, e diz assim: eu preciso falar com você urgente. A pessoa manda a mensagem de manhã: eu preciso falar com você urgente. Aí você visualiza a mensagem, mas ela não fala mais nada. Aí você morre por dentro, porque você fica o quê? Mega curioso, querendo saber o que a pessoa quer falar de tão urgente. E a pessoa só vai falar comigo que é urgente à noite. Aí você dá briga com a pessoa: não era urgente? Como é que você... Aí você não aguenta e você liga para ela. Eu sei que ninguém fez isso. Eu sei que vocês não são assim, né? Às vezes a gente quer entender o que está acontecendo. E quando a gente quer entender o que está acontecendo, a gente não age com fé. A confiança não é construída. Você não vai se tornar mais confiante. É por isso que às vezes o Senhor vai permitir nós passarmos por situações para a gente construir a nossa fé. E nessa construção de fé, no final ele diz assim: você não entende, mas um dia você vai entender. E eu sei que às vezes a gente passa por isso, por quê? Porque nós temos uma história de vida, uma experiência de vida que às vezes a gente já foi confrontado, já passou por frustrações, já passou por situações em que nós queremos entender o que está acontecendo com a gente. O ambiente momentâneo que nós estamos vivendo, a situação momentânea que nós estamos vivendo, faz com que a gente queira entender porque estamos passando pelo que estamos passando. E a gente precisa entender que Deus tem o seu tempo. A gente só precisa confiar. A gente só precisa confiar. Eu estava assistindo uma série essa semana, um resumo dela. Estava até assistindo junto com a minha esposa e a gente viu a série falava da parte de Jacó. E a gente até comentou e disse assim: nossa, Jacó teve que esperar 7 anos pela sua esposa. No final, para quem conhece a história, ele trabalhou 7 anos gratuitamente pela sua esposa, para que ele pudesse ter o direito de casar com a sua noiva, digamos assim. E depois de 7 anos, ele foi enganado pelo sogro, passou mais 7 anos pela sua esposa. E a gente dizia assim: nossa, 7 anos é muito. 14 anos? Nossa, meu Deus, 14 anos. Deus, por quê? Não entendo. Né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. É diferente. Eu sei que às vezes a nossa fé é abalada. Eu sei que a nossa confiança, muitas das vezes, ela é abalada. Porque nós somos seres emocionais. Somos seres que tendenciamos mais para o lado das emoções. Deus sabe disso porque Ele nos fez assim. E às vezes as coisas não saem como a gente quer e a nossa fé é abalada. As nossas decisões, pelo fato da nossa fé estar abalada, as nossas decisões acabam sendo precipitadas.
A gente toma decisões que não são decisões corretas. A gente acaba botando um pé, né, frente do outro e acaba tropeçando. E aí bate aquela tristeza e bate aquela solidão. E bate aquela incerteza. Será que as coisas vão se resolver? Mas preste atenção. Mesmo em todo esse cenário, se nós conseguirmos enxergar os pequenos milagres que Deus tem feito, dia após dia, as pequenas soluções, tudo que Ele tem feito e encaixado, a gente só tende a fazer como aquela pessoa que, como o exército de Israel, por exemplo, que Deus ia à frente na batalha e eles só esperavam uma vitória, porque a vitória era certa. Então, por isso que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então, como é que a gente vai conseguir se manter mais confiante? Como é que a gente vai conseguir se manter mais confiante, principalmente sem errar, sem dar um passo falso, com o coração mais fortalecido, com a mente mais fortalecida, com o espírito mais fortalecido? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? É por isso que Deus quer trabalhar o autocontrole nas nossas vidas, para quando vier as situações, a gente saiba reagir, coloque Deus em primeiro lugar e as pessoas vejam: existe Deus nessa pessoa e nessa família. Eu me lembro muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por muitas coisas na vida. Por muitas coisas. Ele mesmo conta todas as desgraças que ele passou. Jesus mesmo disse que Paulo, de perseguidor, passaria a ser perseguido. E ele provaria tudo que ele fez. Ele sentiria na pele o que é ser perseguido. E ele passou por várias situações, por N situações. Situações que, de fato, poderiam até tirar a sua própria vida. Numa dessas situações, ele estava preso. Ele estava preso e, enquanto ele estava preso, a igreja de Filipos estava sendo construída. Enquanto ele estava preso, o evangelho estava sendo propagado. E ele diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, quando ele vai comunicar, quando ele vai falar para essa igreja, emitindo a sua carta, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu, que tudo o que tem acontecido comigo, tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Às vezes a gente se pergunta por que a gente passa pela situação. Não é difícil, a gente não entende. Eu sei disso. Mas eu sei que a glória de Deus vai se manifestar. Eu confio que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que a nossa vida pertence ao Pai. O pior que pode acontecer é a morte, mas o morrer é lucro para quem crê no Senhor, para quem tem a sua fé fundamentada na rocha. E isso deveria tirar todo o medo e te dar ousadia, nos dar ousadia. Sabe, eu vou vencer. Na verdade, a vitória já é certa. Eu vou vencer. Eu posso dizer que eu vou vencer. Eu posso ver a vitória. Eu posso ver a vitória com os olhos da fé. E aquilo que Deus permite, aquilo que você está enfrentando, e aquilo que as situações da vida, vai ser um exemplo e um modelo para que pessoas e multidões vejam e sejam salvas e transformadas.